boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar. Como combinado, a gente fazer a live, né? Como adaptar e como aplicar as práticas integrativas no ambiente corporativo. E a gente vai entrar com convidada a Alessandra Carvalho. A Alessandra entrou. Bem, como essa live vai ficar gravada, ainda não tem ninguém aqui, mas eu vou me apresentar. Eu sou Esther Criscuolo, sou administradora e atuo na área de estratégia de negócios, assim como também coach de negócios, né? E vai entrar a Alessandra Carvalho, que também é gestora em saúde, assim como eu, né? Nos formamos juntas. E também terapeuta integrativa. E a gente vai falar como fazer o uso dessas práticas hoje dentro do ambiente corporativo. Alaiana, seja bem-vinda! Alessandra, você consegue me mandar o convite para você participar da live? Obrigada por estar aqui. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Aí, maravilhosa! Olá! Boa tarde, como é que você Olá! tá? Eu acabei de descobrir agora que eu tô com fone. Eu vou precisar colocar o fone de ouvido aqui, pronto, pra conseguir ouvir. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Esther, e você? Tudo tranquilo, A graças a Ana Deus. tá entrando aí, é minha irmã. Ah, que bom! Vamos ter companhia por aqui. Sim, sim, Alê, se apresente para os presentes. Quem é sim. você, o seu lindo trabalho, que a gente ama acompanhar. Então, hoje a gente vai bater um papo, né, sobre as práticas integrativas, né, no mundo corporativo, como é que a gente pode agregar essas práticas que hoje está sendo muito utilizada no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, em algumas empresas não adequaram, não se adequaram, não incluíram, né, como uma forma de trazer benefícios para os colaboradores, né, dentro da empresa, de clínica, enfim, Sim, no mundo corporativo. Vai ser mais um bate-papo, falar das experiências, né, falar como essas práticas integrativas elas atuam, né, no próprio colaborador e dentro da empresa e nos seus pacientes, né. A sim, STEC é uma administradora de clínica, também tem esse conhecimento de que o bem-estar do paciente vai totalmente além, importante. vai além, né, do resultado especificamente, né, que a gente tem ali Exato. propriamente dito de, fez um atendimento legal, conseguiu atingir o resultado na Não é só determinada venda data. financeira, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, principalmente agora, né, que a gente está em momento de reclusão e as pessoas estão começando a entender que é necessário trabalhar o corpo, a mente, né, o social dentro das corporações, mesmo estando online, né, a gente não Sim. está mais presente, mas isso já vinha como uma informação necessária que a gente estava fazendo levantamento na época que eu fiz parte de um grupo de coordenadores, né, frente a uma clínica, e Sim. que era necessário, sim, trazer acolhimento e pertencimento desses colaboradores na empresa. Porque é importante que os colaboradores se sintam pertencentes na empresa, Sim, né? Uma principalmente. gestão participativa, não só uma gestão de resultados, né? Porque a gente sabe que tem gestores que são extremamente autoritários, tem gestores que são patriarcais, que levam muito na paternidade, né? Tem gestores que são mais flexíveis, né? Sim, Democráticos. A gente chama aqueles gestores, tem gestores que é mais democrático, que a gente chama de coaching, que sabe desenvolver lá o teu sim. colaborador, né? Vai dar Praticamente um líder, né? Ele consegue tra realmente exercer a liderança. traz um pouco da responsabilidade também, da autorresponsabilidade desse colaborador, mas para esse colaborador ter essa autorresponsabilidade, ele precisa estar ciente do papel dele ali na empresa, ele está bem emocionalmente, porque a inteligência emocional hoje é um dos pilares que todo mundo, né, fala que é um diferencial de É um mercado. Às diferencial. vezes você tem lá um baita currículo, né, e tem uma formação em MBA em
finanças, MBA em saúde, MBA, tantos MBAs e mestrados e doutorados e pós-doutorados, e você não tem esse processo, né, de inteligência emocional de lidar com esse colaborador. Então, a prática integrativa, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, né, quem está entrando agora. Sou formada em administração, igual a Esther. Tenho aí alguns anos de formação de administração. Nós vamos falar aqui, né, para a gente não fazer contas. Trabalhei muitos anos, quase 10 anos em uma instituição bancária, né? Fui bancária, trabalhei na área de vendas também. Então, na verdade, fui sempre passando por alguns nichos de mercado, fui me identificando e fui buscando sempre aprimorar e me apaixonei pela área de saúde, que eu já era apaixonada desde criança, e fui fazendo, né, especialização para entrar nesse ramo. E aí eu descobri as práticas integrativas como um meio de poder abordar de uma forma diferenciada na minha gestão dentro da clínica, né? Sendo viável para o autoconhecimento de cada colaborador, né? De uma forma que às vezes a gente não tem nem tanta apoio, né, das empresas para você trabalhar isso dentro da empresa. Sim. Por mais que você traga dados, né, para essas práticas integrativas que têm solução, né, no dia a dia ali do colaborador, do bem-estar, né, do acolhimento mesmo. Sim, sim. Né, dessa prática integrativa, e mesmo assim a gente vai conduzindo de uma forma, né, assim, que realmente esteja ao nosso alcance. O que é que eu queria trazer aqui para o pessoal, Esther? Eu acho que a maioria das pessoas ainda não conhece muito sobre a prática integrativa e complementar. Né? O que é exatamente esse mundo, onde ela atua, quais são os benefícios, de fato, para que as pessoas saibam que é importante. As pessoas estão bem ansiosas, né, diante de todo esse mercado. Agora, com algumas... Hoje já tivemos mais notícias do governo, né, que está impactando bastante, tanto na Bolsa como no mundo empresarial. E a prática integrativa, na verdade, ela vem para tratar como se fosse algo que te desse um suporte complementar para evitar doenças, tipo hipertensão, uma ansiedade, uma depressão. Por quê? Porque esse tratamento é um tratamento que vai te integrar, né, corpo, mente e energia. Tem gente que acredita em energia, tem gente que acredita em espírito, depende da nomenclatura, mas está tudo interligado, né? Então, a gente trabalha o autoconhecimento, a pessoa se conhecer através da prática integrativa. A prática integrativa, ela teve inclusão no Sistema Único de Saúde no Brasil. Foi um pouco tardio, mas de fato foi implementado em 2006, 3 de maio de 2006, através de uma resolução, né, com a crescente demanda da saúde integrativa no Brasil da década de 80, onde a gente teve conferências de saúde falando das PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares de saúde. E aí o Brasil começou a perceber que era necessário fazer a implementação no Sistema Único de Saúde, porque particularmente as pessoas não tinham esse dinheiro disponível para estar fazendo um tratamento complementar, né, para você poder ter um bem-estar, né, e precaver doenças psicossomáticas, né, doenças da mente. Claro que a gente não pode substituir o tratamento convencional pelo tratamento, né? É um complemento mesmo, né? Um paliativo, na verdade. Sim. Né? Então, assim, como é que a gente hoje pode aplicar essas práticas? Né? As práticas que a gente tem hoje no SUS são mais de 29, né, modalidades. Dentro dessas modalidades, a gente vai ter aromaterapia. É que eu conheço. Então, aromaterapia, hipnoterapia, nós temos a cromoterapia, temos a Chantala, temos o Reiki, imposição de mãos. Então, assim, no próprio site do governo, da Secretaria de Saúde, né, no governo federal, você vai ver uma infinidade de opções que hoje já trabalham o paciente no SUS, né? E que, infelizmente, as grandes redes, né, clínicas ainda não se atentaram para essa medicina integrativa, né? Não falo medicina integrativa só no âmbito de trabalhar paciente em um ambiente clínico. Trabalhar dentro
No no ambiente ambiente também. corporativo, né? Que é importante. Sim. Então, O trabalho nesse ambiente corporativo seria com a equipe, não necessariamente com. O cliente faz parte também, né? Deu uma falha. Eu não tô conseguindo te ouvir, Ale. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Um erro na minha conexão aqui também. E aí? Não consigo te ouvir. Não. A imagem tá tão tranquila agora. E aí? Será que vai? Não, o seu áudio ficou mudo. Quer sair e voltar de novo para ver? Acho que ela travou a internet da Lê. Eu vou sair com a Lê e vou chamar ela de novo. Porque eu acho que deu algum. Agora que eu me dei conta, ó, o dedinho tá aqui sozinho. Todo mundo acha engraçado que eu fico deixando o esmalte na unha só. Cadê? Deixa eu ver se a Lê voltou. A Lê voltou. Vamos. Eu tenho que notar, né? Porque é fato. Tá rindo aí. Aí, Ale, voltou. tá Não, caindo, não né, tô te Esther? ouvindo. Agora eu tô ouvindo, tá? Tá, Tá dando, tá botei o carregando. fone, eu botei o fone para poder Agora eu tô facilitar. te ouvindo. Tá, vamos lá. Perfeito. Pronto. E aí, o que que acontece? A gente estava falando dessa questão da prática integrativa nas empresas, né? O quanto é importante, e estava falando dos tipos da prática integrativa, né? Que é a Sim, sim. aromaterapia, a hipnoterapia, que a gente tem várias modalidades, né, para poder aplicar dentro das empresas. A gente sabe que os recursos hoje estão bem enxutos, né, nesse momento de reclusão mesmo e de, enfim, de não Sim. atividade das empresas, né? A gente está tendo que se redescobrir em alguns fatores para poder trazer um pouco de tranquilidade para o empresário e para os próprios colaboradores também, né? É. O que é muito difícil, porque acho que tá todo mundo vivendo uma montanha-russa de sentimentos e coisas que Sim, você toma uma decisão hoje e amanhã já é totalmente outra coisa. Eu sinto isso sim, sim, muito. Então, como é que a sim. gente lida com essa montanha-russa de sentimentos e ainda mantém a mente centrada para que a gente de fato possa continuar e projetar a nossa vida, porque ela continua, ela precisa se reinventar, né? Exatamente. Inovar. Exatamente. E aí, com o intuito, né, para a gente poder trazer essa sensibilidade, esse conforto para o colaborador, na época que nós estávamos trabalhando presencialmente, né, é a gente Uhum. poder fazer o quê? Trabalhar processos de respiração no dia a dia do colaborador. O colaborador chegou, você está atento ao comportamento do colaborador, ver se ele está legal, né? Porque a gente precisa, como gestor, estar atento no dia a dia dessas pessoas, né? E aí Exatamente. você acolher essa pessoa. Existiu várias oportunidades de chamar na sala, quando eu estava à frente da clínica, Uhum. de chamar algumas pessoas, né, em sala e fazer uma técnica chamada rapó, que a gente sabe, que a gente conhece muito bem na área de É. coaching. Não é uma prática integrativa especificamente, mas é uma técnica, uma ferramenta que você traz para você a empatia do colaborador, no acolhimento, né, para Sim. que ele entenda que você está ali com ele, que a ideia é deixar todo mundo em sintonia, né, para poder o processo fluir dentro do seu trabalho, Exato. tá? E É, aí,
Perdão, Só para continue. Depois eu só para quero contar terminar. uma situação. Tá, só para terminar, para a gente falar da prática integrativa em si. Então, a gente Sim, vai ter a musicoterapia, a fitoterapia, né? A gente tem a acupuntura. Claro que tem terapias integrativas que o empresário ele não tem disponibilidade nesse momento de investir sim, né, numa pessoa, né, para estar fazendo qualquer tipo de atendimento em sua, né, em sua empresa. Nesse momento, então, a gente não sabe como é que fica esse contexto. Mas é, você trazer processos no dia a dia ou estabelecer durante a semana, vamos viver um dia de cada vez, mas que não falte o planejamento. Faz um planejamento de ações integrativas para o colaborador, sabe? Numa segunda-feira, no meio do expediente, minha clínica é enorme, eu não consigo, Alessandra, fazer isso. Faz por sessões, né? Faz uma planilha, faz uma escala do teu colaborador, da tua equipe, né? Quem pode sair num determinado horário, quem não pode, estabelece. sim, No meio da manhã a gente vai fazer um break de 10 minutos para trabalhar processo de respiração. Às vezes a gente pega um atendimento muito aflorado, né, de um cliente que está extremamente nervoso e você absorve todo aquele processo e quando você está ali dentro trabalhando o atendimento, o que é que acontece? Você fica sem saber como agir e passa toda a tua experiência passada com esse outro paciente ou outro cliente que estava muito estressado, né, já veio de um resultado muito inadequado diante das suas sim, expectativas de estar, né, com um problema de saúde. Estou dando exemplo da clínica para a gente estar trabalhando a sim, gestão de sim. saúde mais propriamente dito, mas isso serve para qualquer área, Qualquer área, né? exatamente. E aí você precisa chamar esse colaborador para poder fazer uma prática integrativa, para ele liberar esse processo de ansiedade, de nervosismo, porque senão ele não vai conseguir agregar no próximo atendimento que ele possa vir executar, né? Então, como é que a aromaterapia age, né, nesse momento? A aromaterapia, né, a gente tem algumas opções para serem realizadas. As meninas na época, né, as minhas, a, a equipe, né, no todo, dizia que eu era mulher dos olhinhos, né, porque assim, Ah, eu ia com os olhos tipo assim, a povo andava muito ansioso, então eu levava o lavanda, tá? sim, E aí, o lavanda, ele tem uma sensibilidade, né? Ele acalma. sim, Quando você faz a inalação pelo nariz, você ativa o sistema límbico. Então, o seu cérebro, ele automaticamente, emocionalmente, ele vai trabalhar mais rápido. Claro que se você aplicar topicamente nos punhos, na região da nuca, você vai ter um resultado significativo? Vai. Funciona do mesmo jeito, tá? sim, Mas com a aromaterapia, você pode fazer a ingestão pelo nariz e aí você automaticamente vai acalmando o seu processo de ansiedade. E aí foi quando as meninas começaram a fazer a utilização deles, né? E a gente viu e percebeu que estava havendo melhorias na rotina das pessoas dentro da clínica. Por sim. quê? Levanta ambiente. Porque os óleos essenciais, estou falando da aromaterapia em si, porque é o que eu trabalhei bastante lá dentro, Sim, né? Então, a aromaterapia, ela é, na verdade, é um tratamento, né, de óleos essenciais que são retirados de plantas, né? São feito todo um manejo para extrair dessas plantas esses óleos essenciais, né, que sim, são voláteis e tem componentes químicos que atuam no seu sistema como um todo, né? Emocional, físico, né? E energético, para quem acredita em sim, energia, né? Ou espiritual, para quem acredita na questão do espírito, né? Então, sim. tem essa possibilidade também de trabalhar. Outro processo que a gente fazia dentro da clínica, Deu. é o Tá dando uma processo de... travadinha. Acho que seu vídeo travou agora total. Não voltou seu áudio. Então eu não tô ouvindo seu áudio. Aqui não. Não. Cortou. Acho que é com essa queda que deu da internet.
cortou o áudio. O pessoal tá ouvindo? Não, acho que foi alguma coisa de conexão mesmo, porque... Foi? Não, até agora não. Vou fechar de novo e a gente volta. De novo, pois é. Mas a gente vai conseguir conversar. Você consegue me ouvir ali? Tá. Né? Todo mundo também não tá te ouvindo mesmo, não. Então, vamos sair. Cadê? Vamos ver se ela aparece de novo. Aqui. Um pouquinho de paciência, a gente chega lá. Tudo certo. Enquanto isso, eu tô tirando o esmalte da unha aqui, tá? É, voltou. Tá caindo, né? Tá Tá caindo, caindo, mas acontece. Enquanto todo vamos mundo tiver lá. paciência, a gente continua falando. Então, aí a gente estava falando da questão de um outro aspecto que a gente pode aplicar a prática integrativa, né? Seja na Sim. clínica, seja no seu ambiente de trabalho, microempresário, que tem geologia de produtos, independente da Do ramo atividade, de né? atividade, é. Da atividade que essa empresa venha ter. Pode aplicar uma musicoterapia, né? Você colocar músicas com frequências vibracionais. A música, ela tem uma frequência, isso já tem estudos científicos falando sobre isso, né? Tem publicações em artigos referente como a frequência da música interage no sistema nervoso, né? E no sistema circulatório também, Sim. porque você baixa seu processo cerebral, a sua respiração começa a normalizar, você fica mais tranquilo, então você consegue lidar com situações mais precisas, com tranquilidade, com calma, também pode ser aplicado a musicoterapia. Além das meditações, né, que as pessoas tinham pessoas que iam até a sala e pediam: "Ô, Alessandra, me dá uma meditação para eu fazer no meu intervalo, eu vou fazer um processo de meditação". Meditação é você se concentrar em você, né? Tem uma Sim. infinidade de técnicas no YouTube, né? Tem uma infinidade de pessoas que têm experiência em poder fazer uma meditação guiada, né? Sim. Conduzir a meditação. Então, a Foi ideia assim é que eu você trazer. comecei, né? Eu só comecei com guiada, não conseguia fazer sozinha. Hoje em dia já vai Então, mais. tem que começar, né? Tem que dar É, um jeito para começar. Não pode ficar esperando piorar o processo para poder tomar uma decisão, né? De poder fazer, no caso, a meditação, né? O ideal é que você se conecte com você e você possa estar bem, né? sim. O Mundo dos Vinhos fez uma pergunta. Se você puder falar seu nome também, a gente agradece, porque fica melhor a gente falar por nome. Se dá para usar óleos essenciais dentro de algum umidificador comum, ou se Sim. precisamente precisa ser um difusor. Não, vamos lá. Os óleos essenciais, eu gosto bastante daquele aquele aromatizador, umidificador, que é justamente esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu tô fazendo a live com vocês e eu tô usando, tá? É esse aqui. Ele é maravilhoso. E ele tem várias cores. Então, assim, dá para usar tranquilamente dentro de um umidificador? Dá. Lembrando que o umidificador ele tem que ser ultrassônico, tá? É isso. Por quê? Porque ele não pode ter o aquecimento direto do óleo essencial, senão ele tira todas as propriedades terapêuticas que o óleo essencial tem. Então, o óleo essencial é um composto químico, tá? Que ele é extraído de lá da plantinha, do sistema imunológico da plantinha, né? Então, ele tem realmente muita eficácia. Então, para você não perder essas propriedades, o ideal é que você faça o uso desses óleos essenciais dentro do aromatizador ou umidificador que não tenha o aquecimento, né? Que ele Sim. seja ultrassônico, E tá? também é importante ressaltar, né, Ale, que a gente está falando sobre isso, que existe na internet formas de se vender óleo essencial e a gente tem que tomar muito cuidado sobre a falsificação, porque é um produto muito Muito, caro. Ele tem um muito. valor elevado, na verdade, por ser uma coisa extremamente de um extrato da planta, então a extração é um trabalho, né?
Então, já houve casos de falsificação desses óleos e pessoas fazerem uso tópico, ingestivo e de uma coisa que não tem, E né, ter de fato, problemas a sérios. exatamente. Então, E ter sempre quando problemas for sérios. fazer, a gente no finalzinho, inclusive, dá algumas dicas aqui, né, Ale? Fala sobre alguns óleos específicos, ou locais. A Lei também faz a venda disso daí. Mas a gente, no final, conversa um pouquinho Fala sobre essas sobre isso. orientações, porque é muito importante que a gente não faça isso sem conhecimento do que, de fato, né, busca um profissional que tenha... a gente tem informação também. Então, a gente pontua isso depois. Sim, sim. Inclusive, é até importante falar, Esté, que assim, a aromaterapia, ela tem vários segmentos, né? Tem várias marcas. Eu conheço algumas, já trabalho com algumas, mas hoje a que eu trabalho os óleos essenciais da doTERRA, porque são óleos essenciais que têm certificação internacional de pureza, Isso. tá? Exato. Então, a doTERRA hoje, para mim, ela é uma das melhores do mercado mundial, tá? Porque além dela ter as propriedades 100% comprovadas, né, de estarem 100% sem nenhum tipo de composição química sintética misturada a esse óleo, né? Você pode fazer o uso de alguns óleos ingerindo, né? Através, oralmente falando, né? E a gente tem casos e mais casos, muitos médicos, inclusive o Dr. Vitor Sorrentino, que é um grande médico, muito conhecido, conceituado, trabalha com bem-estar, faz uso dos óleos, explica muitíssimo bem sobre isso. E a doTERRA é o que eu indico hoje para ser utilizado, né? E que, se forem comprar, comprem no próprio site da doTERRA ou realmente procurem uma pessoa que seja consultor de bem-estar da doTERRA, que tenha esse cadastro, para vocês não estarem fazendo nenhum tipo de aquisição indevida e prejudicar a saúde, né, e o bem-estar de vocês, da clínica e das pessoas que trabalham com vocês. Eu não sei como é que vocês utilizariam a aromaterapia no caso de cada atividade, né, do comércio, Sim. não sei. Exato. É isso. A gente estava falando, eu vou citar um exemplo. Você estava terminando de falar alguma coisa específica, Ale? Não, eu ia falar da questão da doTERRA, na verdade, da aromaterapia, que tem realmente uma boa ação dentro do mundo corporativo, porque inclusive nos Estados Unidos, em Kentucky, onde a gente tem um andar inteiro, onde a doTERRA fez parceria com esse hospital para trazer benefícios para os pacientes de tratamento de oncologia e dos próprios médicos, enfermeiros e colaboradores de serviços gerais, né? Que fazem utilização dos óleos da doTERRA para o bem-estar. Não é só os óleos da doTERRA que tem nesse andar, né, em Kentucky. Eles têm eles têm yoga, eles têm meditações. Então, assim, é uma medicina que já tem dentro desse espaço convencional, a medicina convencional, Sim. incluiu nesse espaço a medicina integrativa para trazer mais, né, tranquilidade e no tratamento paliativo, né, que aí vai ser um complemento, integrar e complementar esse tratamento. Entendi. No caso, lá na clínica onde eu sou administradora, quando eu tive contato com essa questão da aromaterapia, foi quando eu comecei a perceber, obviamente nos últimos tempos, o quanto é importante a experiência do cliente, tudo pautado na experiência, e não adianta a gente só focar na experiência do cliente, porque a experiência do cliente é consequência também do nosso aqui, da corporação, né? Dessa integração de equipe e colaboradores. E aí, eu tive esse contato com a aromaterapia, eu falei assim, poxa, eu quero proporcionar lá para o cliente, para o meu paciente, para toda a equipe, uma sensação de bem-estar. Porque a gente já vive num mundo tão caótico, né? Quando a gente busca um local para cuidar da sua saúde, muito embora lá na clínica fosse uma parte mais estética. Então, aí eu pensei, pô, como é que a gente vai criar um ambiente na recepção onde o paciente consiga se desligar um pouco disso e trabalhar esse bem-estar. Então, naquele momento, quando eu apliquei a aromaterapia na clínica, eu pensei em criar a experiência de tranquilidade de alguém que vai fazer um procedimento. Então, vai ter algumas picadas de agulha, então isso pode gerar um certo nervosismo, enfim, para algumas pessoas, né?
Porque mulher Sim, gosta de sofrer para ficar bonita. E sim, aí sim. a gente tem esses procedimentos. Então, quando coloquei a aromaterapia, antes, como eu fazia pesquisa de satisfação em todos os clientes, a gente já acompanhava como eles se sentiam na recepção, mas não necessariamente perguntando o sentimento, né? A sensação. Mas as pessoas estavam sempre satisfeitas. E após colocar a aromaterapia, era muito raro um paciente novo que chegasse da clínica que já não se sentisse impactado primeiramente, com o aroma, né? De você chegar num ambiente que está Sim. extremamente agradável ao olfato. Um cheiro Se maravilhoso. Então, torna acolhedor, né? Se torna acolhedor. E aí a pessoa Exatamente. se sente bem. Então não é só o seu paciente, é o seu Exato. colaborador também. Ele vai Fica se todo um sentir conjunto. pertencente, ele vai se sentir pertencente ao seu ambiente, né, de trabalho. Exatamente. A Esther não tá só fazendo aquilo pelo cliente, ela está fazendo por todo um contexto. Então você está agregando, né, valor à tua clínica e agregando valor para que aquele colaborador se sinta pertencente de fato à Exatamente. empresa e sentir orgulho por isso, né? Poxa, eu trabalho É. numa empresa que sente vontade de ouvir a gente, né? De poder acolher, de poder estar atento às nossas necessidades também, e não só Sim. fazer uma gestão só em resultados, né? É Sim. importante ter o É. resultado, é importante ter o resultado, mas é importante também entender que é necessário você trazer esse colaborador para você, né? Isso é uma gestão participativa com foco no resultado, Sim, que eu acho né? que não tem como a gente desassociar as duas coisas, né? O Não resultado ele é tem. consequência dessa integração, dessa. Eu acho engraçado porque nós somos pessoas, nos conectamos com as pessoas e a quantidade de empresas e pessoas que trabalham em empresas que reclamam do seu ambiente de trabalho não está na lista, né? Não dá nem para poder medir, porque realmente a gente ouve dos amigos, eu já trabalhei assim também, então Sim, nesse momento agora, principalmente, foi o motivo pela qual a gente resolveu fazer essa live, né, Alessandra? De que todo mundo está muito ansioso, de quarentena, e algumas pessoas ainda precisam trabalhar. E aí, dentro da empresa, tem todo aquele clima de o que vai acontecer aqui, porque algumas pessoas demitiram, outras pessoas tiveram redução de carga horária também, consequentemente salarial, porque também a gente olhando pelo viés da empresa, ela também precisa ter capital suficiente para prover aquele funcionário e manter a operação da empresa, porque provavelmente algumas vão decretar falência. Então, no meio desse sim. caos todo, a gente esquece, obviamente, desse sentimento que vem gerando na gente sobre a solidariedade. Mas como ser solidário dentro da empresa? Porque a gente tem aquela percepção de que a corporação, uma empresa, ela é muito fria em relação ao bem-estar do funcionário. Como é que ele está se sentindo? Porque está todo mundo muito ansioso, muito instável, não sabe o que vai acontecer. E principalmente se... Será que... Porque uma coisa é eu não ter emprego, eu ter redução do meu salário e eu não saber o que vai acontecer. Será que eu vou ficar sem emprego ou com metade do salário? E algumas pessoas, obviamente, com a preocupação de só analisar a questão financeira que a empresa precisa se manter e aí Sim. agora, a gente esquece que o funcionário que hoje está trabalhando, que está lá precisar para algumas empresas que ainda funcionam, como é que está a cabeça dessa pessoa? Como é que ele está Uhum. conseguindo trabalhar e ficar bem, né? Um exemplo que eu trago aqui, meu irmão foi recentemente contratado por uma empresa e então as primeiras pessoas que nesse momento de crise, né, que você já imagina, pô, se você acabou de ser contratado, você vai ser um dos primeiros a ser demitido, né? Então ele tava realmente não era ele ficou ansioso, ficou preocupado. E aí, logo no início, no finalzinho de março, teve uma reunião com todos da empresa. E ele me contou, e eu falei, nossa, gente, isso aí é muito raro. Onde a empresa relatou a situação dela. Não, ó, a gente trabalha no ramo de educação, né? Educação Sim. online. E eles disseram, não, olha, aumentou em tantos por cento a rentabilidade da empresa, então a gente está projetando bem. Então, eles fizeram questão de ser transparentes com os funcionários de como é a situação da empresa, porque senão a pessoa vai começar a trabalhar pensando, vai fechar? Sim. Não vai fechar. Então, diante desse sentimento que algumas pessoas estão tendo e ainda tendo que trabalhar, como é que as empresas conseguem, de alguma forma, como a lei falou,
possivelmente algumas empresas não vão ter recursos para poder investir em algumas práticas dessas, mas como é que ela Não. busca, né, de alguma forma encontrar alternativas para se preocupar com esse bem-estar do funcionário? Porque a gente sabe que isso se reflete no atendimento, que se reflete na venda, que se reflete a futuro, a longo prazo, e um faturamento que mexe com ele, entendeu? Então, Sim, a gente precisa não só se preocupar com o imediatismo, mas e sim como manter esse relacionamento com o funcionário e com o cliente a longo prazo, porque a gente sabe que agora é um momento de instabilidade. Alguns estão tentando sim, sobreviver, mas a gente não pode esquecer esse lado do sim, funcionário, né? De que ele precisa estar, a gente precisa estar trabalhando esse lado psicológico, porque se eu já que faço terapia, estou ansiosa todos os dias e fico nesse trabalho, imagina quem nunca teve acesso a isso, a esse autoconhecimento para realmente se centrar e perceber que você não pode ficar em algumas coisas, enfim, encontrar formas de lidar com essa ansiedade. Então, acho que a empresa sim, precisa ter essa sim, responsabilidade. É, sim. então, por isso que a gente trouxe a lei para poder falar o que a gente pode fazer e se preocupar de fato com o funcionário, né? Quando as pessoas. A gente sabe que aqui ainda no Brasil a gente tem muita empresa que não tem essa visão, né? De você trazer um pouco de bem-estar na hora do teu trabalho. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Né? É uma rotina que você trabalha 8 horas por dia, você tem 2 horas de almoço, quem tem 2 horas de almoço, né? Sim. E você abre o teu olho e já fala assim, putz, grila, vou ter que trabalhar hoje. Eu tô falando isso antes pandemia, né? Trazendo um pouco do que acontecia antes da pandemia. Sim. E aí, agora, né, com relação a todo esse processo que a gente está passando, das pessoas estarem em casa, não saber se vão realmente continuar nos seus trabalhos, né, enfim. E quem tem, né, suas lojas que estão reativando aí os seus processos, voltando, né, nesse momento, né, de incertezas mesmo, é trazer um pouco de bem-estar para essas pessoas, né? De trazer um pouco de equilíbrio emocional para essas pessoas, seja através de um óleo essencial de lavanda de 5 ml é R$ 55, gente. R$ 55 você gasta numa saída para comprar, mas é um elemento agora, Alessandra, que a gente não pode pensar, porque a gente precisa lidar agora com a alimentação básico. Tá, mas o básico da saúde emocional é a saúde mental. Então, se o seu colaborador não estiver legal, ele não vai te dar bons resultados no teu atendimento, mesmo sendo precário, a pouco, retomando aquela rotina, né, de atendimentos, mas ele precisa estar bem. Ah, Exato. Alessandra, eu não quero desembolsar R$ 55, eu quero fazer algo que seja mais viável, né, nesse momento e que eu não tenha nenhum tipo de custo. Ah, Sim. vai no YouTube, procura fazer uma meditação com a tua equipe, pega 10 minutinhos lá, 2 pessoas de um setor de cada, para não ter esse problema de estar retirando as pessoas do setor e ficando um desfalque nesse atendimento, né? E aí faz um processo de meditação, bota uma música, 10 minutinhos de relaxamento para trazer novamente essa pessoa para si, para poder fazer o atendimento novamente, né? Para poder lidar com os problemas, né? Com as situações do dia a dia que a gente vai ter, porque a rotina do nosso dia a dia vai retomar, isso tudo vai passar. Isso vai E passar. aí a gente vai precisar se ajustar não mais às formas antigas de gestão, né? Porque você gerir uma empresa, você tem que lembrar primeiro que você vai ter que gerir pessoas, né? Você tá ali. A Tá. empresa, a empresa, quando você abre a empresa é para pessoas. A empresa é de pessoas para pessoas. O produto é o que vem depois. Então, se você não prepara a sua pessoa para até vender o teu produto de uma forma, né, assertiva, né, dando inteligência emocional, dando esse suporte para ela pode botar um atendimento seu por água abaixo e nesse atendimento, quando for verificar, outras e outras mais pessoas vão estar sabendo como foi o atendimento, essa pessoa não volta mais e leva aí um bando de gente junto com ela. Exatamente. O famoso Então, boca a assim, boca, né? Acho que a gente. a ideia é, se você não tem disponibilidade de aderir agora, né, uma aromaterapia, né? Eu conheço uma pessoa em São Paulo que ela trabalha na área de educação à distância de línguas estrangeiras, tá? Sim. E ela incluiu
no escritório dela, apesar dela estar trabalhando online, né? Ela incluiu na empresa dela uma salinha. Ela pegou uma salinha, desativou, né, um arquivo que ela tinha, e ela, nessa salinha, ela colocou, desculpa, uma cadeira de massagem, colocou um aromatizador, né? E assim, coisas mínimas que você faz, já faz com que o teu colaborador tenha essa noção e esse sentimento de estar pertencente, né? E Acolhido, aí, né? acolhido, e aí ele vai trabalhar mais tranquilo, sabendo que tem um apoio, que vai ser ouvido, para poder continuar fazendo seus processos de uma forma mais assertiva, É, né? eu acho que a gente vai conseguir dar uma revisada, aproveitar esse ensinamento que essa quarentena está nos gerando, dessa questão de solidariedade, olhar realmente para o próximo e sentir a dor dele, e Uhum, poder e tentar fazer algo para aliviar, enfim, dentro da medida do possível, né? De que uhum. talvez a gente consiga de fato desenvolver empresas mais humanas. Eu Todas as vezes em que eu paro e penso, a minha cabeça ela é muito metódica, então eu vou sempre pro idealismo das coisas. Trabalho isso em terapia, tá? Vamos lá. Porque a gente idealiza, eu realmente sou uma pessoa idealizadora, porque eu vejo a forma perfeita, como seria a forma perfeita da gente poder materializar tudo, administrar, tratar as pessoas, enfim. Longe de mim ainda ser perfeita, não é isso. Mas a gente estava buscando. Aí, se você idealiza, a gente vê Sim, como as empresas podem ser mais humanas, como elas podem. Pô, RH, ele existe há quanto tempo? Quando foi, de fato, os primeiros estudos na administração de quanto a gente precisa se preocupar com o colaborador? Mas à medida que o tempo vai passando, algumas grandes empresas conseguem praticar isso, outras não, e as pequenas não têm acesso a esse conhecimento, ou realmente não é nem questão de acesso. Acho que eu reformulo a palavra. É falta de realmente orientação, eu não soube, enfim, e aí vai para frente. eu Continua acho que também tem a funcionando. questão da sensibilidade, né, Esther? Assim, porque existem os perfis para gestão, né? Às vezes uma pessoa que tem um perfil que está na gestão dos recursos humanos, ele não era para estar ali no recursos humanos, porque ele não tem essa sensibilidade de gerir pessoas, né? Todo mundo sabe Exatamente. disso. Então, Exato. tem todo isso. Inclusive, isso serve para o colaborador. Às vezes a gente tem um recepcionista que está numa recepção e que ele não se adequou ao atendimento da recepção A. Né? E ele Sim. precisa estar na recepção, sei lá, D de dado, porque na D de dado tem exames específicos, vamos dar um exemplo, tá? Sim, E aí sim. ele se adapta melhor, ele se adapta melhor à própria recepção, ao ambiente físico, às pessoas que estão com ele na equipe, com os outros recepcionistas. Então a gente precisa estar atento Sim. no dia a dia, né, para cada pessoa, porque cada ser humano é um ser, né, tem sistema de crenças envolvidos, um Sim. sistema educacional diferente, né, tem toda uma formação diferente, cada pessoa tem uma experiência, né, vai trazer uma produtividade diferente da outra, um incentivo à proatividade diferente do outro. Então, tem que ter essa otimização, né, dessa dinâmica de jogos Sim. de você estar numa recepção ou não, e otimização de tempo, porque você não pode perder tempo para poder Sim. solucionar isso. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Aí, maravilhosa! Boa Olá! tarde, como é que você Olá! tá? Eu acabei de descobrir agora que eu tô com um fone. Eu vou precisar colocar o fone de ouvido aqui, pronto, pra conseguir ouvir. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, está aí você? Tudo tranquilo, A graças a Ana Deus. tá entrando aí, é minha irmã. Ah, que bom! Vamos ter companhia por aqui. Sim, sim, Alê, se apresente para os presentes. Quem é sim. você, o seu lindo trabalho, que a gente ama acompanhar. Então, hoje a gente vai bater um papo, né, sobre as práticas integrativas, né, no mundo corporativo, como é que a gente pode agregar essas práticas que hoje está sendo muito utilizada no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, em algumas empresas não adequaram, não se adequaram, não incluíram, né, como uma forma de trazer benefícios para os colaboradores, né, dentro da empresa, de clínica, enfim, Sim. no mundo corporativo. Vai ser mais um bate-papo, falar das experiências,
né, falar como essas práticas integrativas elas atuam, né, no próprio colaborador e dentro da empresa e nos seus pacientes, né? A Sim, Esté, que é uma administradora de clínica, também tem esse conhecimento de que o bem-estar do paciente vai totalmente além, importante. vai além, né, do resultado especificamente, né? Que a gente tem ali Exato. propriamente dito de fez um atendimento legal, conseguiu atingir o resultado na Não é só determinada venda data. financeira, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, principalmente agora, né, que a gente está em momento de reclusão e as pessoas estão começando a entender que é necessário trabalhar o corpo, a mente, né, o social dentro das corporações, mesmo estando online, né, a gente Sim. não está mais presente, mas isso já vinha como uma informação necessária que a gente estava fazendo levantamento na época que eu fiz parte de um grupo de coordenadores, né, frente a uma clínica, e Sim. que era necessário sim trazer acolhimento e pertencimento desses colaboradores na empresa. Porque é importante que os colaboradores se sintam pertencentes na empresa, Sim. né? Uma Principalmente. gestão participativa, não só uma gestão de resultados, né? Porque a gente sabe que tem gestores que são extremamente autoritários, tem gestores que são patriarcais, que levam muito na paternidade, né? Tem gestores que são mais flexíveis, né? Sim. Democráticos. A gente chama aqueles gestores, tem gestores que é mais democrático, a gente chama de coaching, que sabe desenvolver lá o seu Sim. colaborador, né? Praticamente é um líder, né? Ele É, consegue realmente exercer a liderança. traz um pouco da responsabilidade também, da autorresponsabilidade desse colaborador, mas para esse colaborador ter essa autorresponsabilidade, ele precisa estar ciente do papel dele ali na empresa, ele está bem emocionalmente, porque a inteligência emocional hoje é um dos pilares que todo mundo, né, fala que é um diferencial de É um mercado. Às diferencial. vezes você tem lá um baita currículo, né, e tem uma formação em MBA em finanças, MBA em saúde, MBA, tantos MBAs e mestrados e doutorados e pós-doutorados, e você não tem esse processo, né, de inteligência emocional de lidar com esse colaborador. Então, a prática integrativa, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, né, quem está entrando agora. Sou formada em administração, igual a Esther. Tenho aí alguns anos de formação de administração. Não vamos falar aqui, né, para a gente não fazer contas. Trabalhei muitos anos, quase 10 anos em uma instituição bancária, né? Fui bancária, trabalhei na área de vendas também. Então, na verdade, fui sempre passando por alguns nichos de mercado, fui me identificando e fui buscando sempre aprimorar e me apaixonei pela área de saúde, que eu já era apaixonada desde criança, e fui fazendo, né, especialização para entrar nesse ramo. E aí eu descobri as práticas integrativas como um meio de poder abordar de uma forma diferenciada na minha gestão dentro da Sim. clínica, né? Sendo viável para o autoconhecimento de cada colaborador, né? De uma forma que às vezes a gente não tem nem tanta apoio, né, das empresas para você trabalhar isso dentro da Sim. empresa. Por mais que você traga dados, né, para essas práticas integrativas que têm solução, né, no dia a dia ali do colaborador, do bem-estar, né, do acolhimento mesmo, Sim, sim. né, dessa prática integrativa, e mesmo assim a gente vai conduzindo de uma forma, né, assim, que realmente esteja ao nosso alcance. O que é que eu queria trazer aqui para o pessoal, Esther? Eu acho que a maioria das pessoas ainda não conhece muito sobre a prática integrativa e Sim. complementar, né? O que que é exatamente esse mundo, onde ela atua, quais são os Pessoas benefícios, de estão bem fato, para que as pessoas ansiosas. saibam que é importante. As pessoas estão bem ansiosas, né, diante de todo esse mercado. Agora, com algumas. Hoje já tivemos mais notícias do governo, né, que está impactando bastante, tanto na Bolsa como no mundo empresarial. E a prática integrativa, na verdade, ela vem para tratar
como se fosse algo que te desse um suporte complementar para evitar doenças, tipo hipertensão, uma ansiedade, uma depressão. Por quê? Porque esse tratamento é um tratamento que vai te integrar, né, corpo, mente e energia. Tem gente que acredita em energia, tem gente que acredita em espírito, depende da nomenclatura, mas está Sim. tudo interligado, né? Então, a gente trabalha o autoconhecimento, a pessoa se conhecer através da prática integrativa. A prática integrativa, ela teve inclusão no Sistema Único de Saúde no Brasil. Foi um pouco tardio, mas de fato foi implementado em 2006, 3 de maio de 2006, através de uma resolução, né, com a crescente demanda da saúde integrativa no Brasil da década de 80, onde a gente teve conferências de saúde falando das PICs, né, que são as práticas integrativas e complementares Sim. de saúde. E aí o Brasil começou a perceber que era necessário fazer implementação no Sistema Único de Saúde, porque particularmente as pessoas não tinham esse dinheiro disponível para estar fazendo um tratamento complementar, né, para você poder ter um bem-estar, né, e precaver doenças psicossomáticas, né, doenças da mente. Claro que a gente não pode substituir o tratamento Sim. convencional pelo tratamento, né, É um complemento mesmo, um né? paliativo, na verdade, Sim. né? Então, Entendi. assim, como é que a gente hoje pode aplicar essas práticas, né? As práticas que a gente tem hoje no SUS são mais de 29, né, modalidades. Dentro dessas modalidades, a gente vai ter aromaterapia. É que eu conheço. Então, aromaterapia, hipnoterapia, nós temos a cromoterapia, temos a Chantala, temos o Reiki, imposição de mãos. Então, assim, no próprio site do governo, da Secretaria de Saúde, né, no governo Sim. federal, você vai ver uma infinidade de opções que hoje já trabalham o paciente no SUS, né? E que, infelizmente, as grandes redes, né, clínicas ainda não se atentaram para essa medicina integrativa, né? Não falo medicina integrativa só no âmbito de trabalhar paciente em um ambiente clínico, trabalhar dentro No do ambiente ambiente também. corporativo, né, que é importante. Sim. Então, O trabalho nesse ambiente corporativo seria com a equipe, não necessariamente com... O cliente faz parte também, né? Deu uma falha. Eu não tô conseguindo te ouvir, Ale. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Um erro na minha conexão aqui também. E aí? Não consigo te ouvir. Não. A imagem tá tão tranquila agora. E aí? Será que vai? Não, o seu áudio ficou mudo. Quer sair e voltar de novo para ver? Acho que ela travou a internet da Lê. Eu vou sair com a Lê e vou chamar ela de novo. Porque eu acho que deu algum. Agora que eu me dei conta, ó, o dedinho tá aqui sozinho. Todo mundo acha engraçado que eu fico deixando o esmalte na unha só. Cadê? Deixa eu ver se a Lê voltou. A Lê voltou. Vamos. Eu tenho que notar, né? Porque é fato. Tá rindo aí.
Aí, Ale, Tá não, caindo, não né, tô te Esther? ouvindo. Agora eu tô ouvindo, Tá, tá dando, tá botei o carregando. fone. Eu botei o fone para poder Agora eu tô facilitar. te ouvindo. Tá, vamos lá. Perfeito. Pronto. E aí, o que que acontece? A gente estava falando dessa questão da prática integrativa nas empresas, né? O quanto é importante, e estava falando dos tipos da prática integrativa, né? Que é a Sim, sim, aromaterapia, a hipnoterapia, que a gente tem várias modalidades, né, para poder aplicar dentro das empresas. A gente sabe que os recursos hoje estão bem enxutos, né, nesse momento de reclusão mesmo e de, enfim, de não sim. atividade das empresas, né? A gente está tendo que se redescobrir em alguns fatores para poder trazer um pouco de tranquilidade para o empresário e para os próprios colaboradores também, né? É. O que é muito difícil, porque acho que tá todo mundo vivendo uma montanha-russa de sentimentos e coisas que Sim, você toma uma decisão hoje e amanhã já é totalmente outra coisa. Eu sinto sim, isso sim, muito. Então, como é que a sim. gente lida com essa montanha-russa de sentimentos e ainda mantém a mente centrada para que a gente de fato possa continuar e projetar a nossa vida, porque ela continua, ela precisa se reinventar, né? Exatamente. Inovar. Exatamente. E aí, com o intuito, né, para a gente poder trazer essa sensibilidade, esse conforto para o colaborador, na época que nós estávamos trabalhando presencialmente, né, é a gente Uhum. poder fazer o quê? Trabalhar processos de respiração no dia a dia do colaborador. O colaborador chegou, você está atento ao comportamento do colaborador, ver se ele está legal, né? Porque a gente precisa, como gestor, estar atento no dia a dia dessas pessoas, né? E aí Exatamente. você acolher essa pessoa. Existiu várias oportunidades de chamar na sala, quando eu estava à frente da clínica, Uhum. de chamar algumas pessoas, né, em sala e fazer uma técnica chamada rapó, que a gente sabe, que a gente conhece muito bem na área de É, coaching. Não é uma prática integrativa especificamente, mas é uma técnica, uma ferramenta que você traz para você a empatia do colaborador, no acolhimento, né, para sim, que ele entenda que você está ali com ele, que a ideia é deixar todo mundo em sintonia, né, para poder o processo fluir dentro do seu trabalho, exato. tá? E É, aí, perdão, só para continue. Depois eu só para quero contar terminar, uma situação. tá? Só para terminar, para a gente falar da prática integrativa em si. Então, a gente Sim. vai ter a musicoterapia, a fitoterapia,